Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal JD. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a subscrição do MXRF11. E de cara, já no início, agora eu vou falar para vocês se eu vou participar ou não dessa subscrição. Mas antes do vídeo começar mesmo para valer, eu já peço para vocês estar se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, ativando o sininho, compartilhando o vídeo, porque o YouTube reconhece quando você deixa o seu like que o conteúdo é relevante e então ele começa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas, ok? Então eu vou estar falando para vocês a minha posição sobre essa subscrição. A minha posição é a seguinte: sobre essa subscrição eu não vou participar. Primeiro porque eu acho que não vale a pena, porque o MXRF11 ele já está com o P sobre VP alto, já está bem acima do valor patrimonial dele. Então vai ter essa subscrição. Depois que você adquirir essas cotas através da subscrição, o preço de cada cota, o valor que vai sair, ainda vai ser acima do P sobre VP. Então para mim não compensa. Não compensa, porque trocar 6 por meia dúzia, entendeu? Então, talvez para algumas pessoas compensem, esse é o meu modo de pensar. Ninguém pensa igual ninguém, né? Por mais que a gente tenha aí os números, que os números provam que realmente ele está caro, e mesmo com a subscrição ele vai continuar caro. Então, eu optei por não participar da subscrição, ou seja, não vou estar adquirindo, tenho meu direito, mas não vou usufruir dele. Vocês vejam se para vocês é interessante, se para você é interessante estar participando da subscrição, mas para mim não é interessante. Então eu já dei de lata a minha opinião, de cara, já estou falando aqui na lata mesmo. Essa é a minha opinião. Então para mim não vai colar, não vou participar, entendeu? Para mim não dá, tá? MXRF11 tá caro, é um bom fundo, é um excelente fundo. Nesse vídeo aqui vocês vão ver muita coisa sobre ele, porque de cara aqui na tela vocês já estão vendo aqui, ó, MXRF11, vale a pena investir? Então eu vou estar lendo junto com vocês essas informações. Por que que eu vou ler? Porque a gente lendo, a gente não perde nada do conteúdo, porque às vezes a gente decorando ou a gente estudando, às vezes a gente não fala tudo o que tem que ser falado, passa por cima de muita coisa. Então, se você realmente se interessa por informações do MXRF11, então fica nesse vídeo, porque nesse vídeo aqui eu vou estar lendo com vocês essas informações, vocês vão acompanhar comigo os mínimos detalhes de MXRF11. Então, eu vou estar lendo com vocês aqui essas notícias aqui. Espero que vocês acompanhem aí juntamente comigo, tá ok? Então vamos lá. Max Renda MXRF11 é um FII de perfil híbrido que tem como objetivo oferir renda e lucros a seus cotistas principais por meio de investimentos em ativos financeiros como lastro imobiliário, como CRIs, LCIs e cota de outros FIIs, mas também em projetos imobiliários e residenciais. Constituído em 2012, o fundo é bastante tradicional no mercado, contando com a administração do BTG Pactual e a gestão da XP Vista Asset. A terceira maior gestora de FIIs, com mais de 17 bilhões sob gestão, segundo a Ambima. Com mais de 1 milhão de cotistas, representando um total de impressionantes 41% do total dos investidores de FIIs, o MXRF11 é, de longe, o fundo imobiliário com o maior número de investidores do mercado. E aqui embaixo a gente vai acompanhar o ranking com os maiores fundos imobiliários, né, da atualidade, em números de cotistas. Aqui a gente já tem um gráfico. Vocês estão vendo aí em disparado o MXRF11, né, em primeiro lugar com mais de 1 milhão de cotistas. Em segundo lugar vem o HGLG com mais de 400 mil. Em terceiro vem o XPML11 com mais de 400 mil também. E um pouco mais de 400 mil o VGHF11 e por aí vai. Então, descendo aqui no gráfico, vamos continuar nas informações que temos aqui, ó. Sua elevada base de cotistas, juntamente com seu patrimônio líquido superior a 3 bilhões, conferem ao fundo uma excelente liquidez para os padrões dos FIIs.
com um volume médio diário de negociação de aproximadamente 11 milhões desde o início do ano. Em relação às suas taxas, o Max Renda cobra dos cotistas uma taxa unificada de 0,90% ao ano sobre o seu valor de mercado, tornando seu custo um dos mais baixos do segmento, já que não há incidência de taxa de performance. Aqui a gente tem um pequeno gráfico, né, mostrando alguns números aqui. Vamos descer aqui. Mas será que todas essas virtudes se traduzem em boa rentabilidade para os investidores? Então, deixa a dúvida aí no ar. Então, vamos ver aqui mais embaixo se sim ou se não. Vamos ver aqui o histórico de rentabilidade. Para responder a essa pergunta, basta observarmos o seu retorno ajustado por proventos, que acumula uma alta de 352% desde a sua criação. Ou seja, um resultado muito superior à rentabilidade do IFIX, mais 147%, e ao CDI bruto acumulado no mesmo período, mais 188%. Aqui a gente tem um gráfico e vocês veem aqui em azul, né, a evolução do MXRF11, em amarelo o IPCA mais 6, e em vermelho a gente tem o IFIX, e esse aqui meio termo aqui, né, um pouco acima do vermelho, essa cor aqui meio estranha aqui, é o CDI acumulado bruto. Vamos dar continuidade então. A média histórica de sua distribuição de rendimentos é de 0,86 ao mês, mas como se trata de um fundo antigo, houve momentos em que seu dividend yield foi muito mais abaixo e outros tanto em que foi mais alto do que essa média. Observando os últimos 12 meses, é possível observar que o Max Renda proporcionou um bom nível de rendimento aos seus cotistas, equivalente a uma média mensal de 0,1075 por cota, yield médio de 1,01 ao mês, o que tem contribuído para que ele negocie atualmente com o maior prêmio sobre o valor patrimonial entre os fundos do segmento que compõe o IFIX. Valor sobre VPA de 1,04. Aqui a gente tem alguns resultados financeiros que eu vou estar pulando, mas se vocês quiserem estar olhando aí, eu não vou dar ênfase a isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. O intuito desse vídeo é falar se eu sou a favor ou não da subscrição, se eu vou participar ou não da subscrição, e se vale a pena ou não investir em MXRF11. Por isso que eu estou lendo essas informações para vocês, fazendo questão de ler, para que vocês possam ver com o mínimo de detalhes as informações que temos aqui sobre o MXRF11. Passando nas próximas distribuições, é importante comentar que ainda há o equivalente a 7,2 milhões, 0022 cota em reserva acumulada pela inflação, mas que deverá ser parcialmente diluída com a nova emissão. Aqui embaixo nós temos o portfólio do MXRF11, né? Atualmente o MXRF11 possui 79% de seus ativos alocados em CRIs, 12% no book de FIIs e 5% em permutas financeiras e o restante 4% em caixa. Então tá bem aqui nesse gráfico, vocês dão uma olhada aí, pausem o vídeo e vejam, estude bem, porque aqui tem informações que você não vai achar em lugar nenhum sobre o MXRF11, então é muito valioso esse vídeo. Já deixa o like de vocês, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque essas informações são muito relevantes para vocês, eu tenho certeza. Book de FIIs, a carteira de FIIs é voltada para alocações táticas ou em ativos com características de CRIs, mas estruturados como os fundos imobiliários. A carteira representa um total de 405 milhões distribuído em 16 fundos, mas está bastante concentrada em três principais posições: o SPVJ, 21,5%, o LPLP, 21%, e a Unidade Autônomas 3, 18,1%. O SPVJ é um fundo de varejo no qual o HGRU detém atualmente 41% das cotas e está em processo de aquisição integral de seu portfólio. O seu portfólio é composto por 14 imóveis locados, principalmente para o açaí, por meio de contratos atípicos. Aqui tem um nome em inglês aqui que eu não vou me atrever a ler porque vai sair horrível meu inglês, então nem vou ler, tá? Então vamos pular esse parênteses aqui, ó, de longo prazo. Já o segundo fundo, LPLP, é conhecido como Fundo Lagoa da Pedra e possui como principal objetivo o desenvolvimento de imóveis residenciais para vendas.
E aqui está a exposição em volumes e percentual dos fios. Um pequeno gráfico aqui, a gente também não vai dar ênfase a isso aqui, tá? Vamos mais para as informações escritas mesmo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Sendo assim, o e-book de fios é composto principalmente por ativos não listados ou de baixa liquidez, dando acesso aos cotistas à oportunidade restrita e apenas a investidores profissionais. Carteira de crise. Já a carteira de crise é composta por 91 operações. Apesar dessa elevada quantidade, as 5 principais posições representam um total de 16,7% do PL. Assim, embora o fundo seja bem diversificado, acredito que essa diversificação poderia ser ainda maior. Lembrando que a diversificação da carteira de crédito é fundamental, já que ela contribui para a diluição dos riscos específicos, os quais os fundos ficam expostos em cada operação. Aqui a gente tem a composição da carteira. Vocês podem também estar dando uma olhada aí, pausem o vídeo, tá? Eu estou sempre falando isso porque eu não vou ficar falando esses números de gráfico muito e algumas coisas que tem aqui, porque senão o vídeo fica longo. Falando em operações, elas possuem um perfil de baixo risco, high grade, para intermediário, middle risk. E os lastros são, em geral, comercial, 33%, mas também créditos corporativos, 30% e residencial, 15%. Com relação aos indexadores dos CRIs, temos que o MXRF11 apresenta um bom mix entre operações atreladas ao IPCA, 69%, e CDI, 31%, além de permitir uma boa proteção à inflação na parcela atrelada ao IPCA. A boa exposição da carteira ao CDI tem garantido maior resiliência nas distribuições de proventos nos últimos trimestres. Essa tendência deve continuar nos próximos meses, especialmente após a recente decisão do Copom de interromper o ciclo de corte da Selic em 10,50% ao ano. Aqui nós temos os indexadores, né? Ao CDI, 31%, ao IPCA, 69%, como a gente já viu acima. As garantias que envolvem as estruturas dos CRIs são, de modo geral, boas, e o LTV médio ponderado da carteira equivale a 52%, patamar adequado para o tipo de risco das operações, gerando maior segurança aos cotistas em caso de execução. Lembrando que o LTV corresponde ao valor do saldo devedor dos recebíveis dividido pelo valor dos ativos dados em garantia na operação. Portanto, quanto menor, melhor. É importante comentar que cerca de 0,41% do seu PL está atualmente alocado em CRIs, que não vem gerando caixa para o fundo há algum tempo em razão de inadimplências, sendo eles os CRIs Hart, Esser, URP Plan, Mezanino e o Next Group. Portanto, uma exposição pequena, mas cujas recuperações são difíceis de serem endereçadas, tanto pela baixa qualidade dos créditos e imóveis executados, quanto pela localização pouco óbvia de ativos. Esse é exatamente o caso do lastro do CRI Hart, o qual o MXRF11 passou a deter participação no Ed Oceanic, localizado em Santos, São Paulo. Após o vencimento da operação e execução das garantias em razão de sua qualidade limitada e dos desafios comerciais da região, o imóvel se encontra atualmente praticamente de todo vago e sem grande perspectiva de venda. Então aqui tem um probleminha, né? Aqui fica claro que as garantias dadas nas operações de CRIs e o LTV baixo, na verdade, não implicam em garantia de recuperação instantânea do crédito, uma vez que o risco imobiliário da operação acaba sendo transferido aos credores, que podem ou não conseguir endereçá-lo. Aqui a gente tem a imagem, né, desse CRI aqui, né, que é esse prédio lá em Santos, né, um bonito prédio, mas que está com problema aqui sério, né, no MXRF11. De todo modo, a gestão vem trabalhando para reaver os recursos dessas operações, que poderão gerar resultados futuros ao fundo em caso de sucesso no processo de recuperação. Aqui a gente tem a parte das permutas financeiras, né? Já a carteira de permuta financeira conta com um saldo de aproximadamente 149 milhões investidos em 11 operações localizadas em sua maioria em bairros nobres da capital paulista, como Morumbi, Vila Madalena, Jardim Europa, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia e entre outros. E aqui a gente tem a carteira, né, de permutas financeiras, que eu vou pular também, porque o vídeo já está muito longo.
Para o leitor que ficou em dúvida, as permutas financeiras consistem basicamente na troca de um terreno para a incorporação imobiliária por recursos financeiros, algo semelhante à operação de venda do edifício Alegria feita pelo HGRE. Nesse processo, a incorporadora é responsável pelo desenvolvimento e venda do empreendimento, enquanto o fundo entra com recursos para financiar os projetos, participando dos resultados financeiros provenientes das vendas à medida em que as unidades são comercializadas. É importante ressaltar que nessa operação o fundo não compartilha os riscos associados ao desenvolvimento imobiliário do projeto, sejam eles de execução ou legais. Esses riscos ficam por conta da incorporadora que, em contrapartida, possui uma rentabilidade potencial superior à do fundo no projeto. Então, pessoal, esse vídeo ia ficar muito grande, eu tive que cortar uma grande parte dele, já pulei diretamente para o final aqui, que é um resuminho da oferta dessa subscrição. A oferta busca captar um total de 800 milhões, podendo chegar até 1 bilhão. Ela é destinada a todos os tipos de investidores e possui um preço de emissão alinhado ao valor patrimonial de R$ 9,74 por cotas. Somado aos custos de 33 centavos por cotas, esse valor resulta em um preço de subscrição de R$ 10,07. Ou seja, está caro. Então, por isso que eu não vou participar dessa subscrição. Se vocês quiserem participar, cada investidor tem a sua decisão. Independente dos números, ninguém tem as mesmas decisões, Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, ativem o sininho. Fé e foco, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.